A Operação Prato foi a maior missão militar para investigar OVNIs e que se tem notícia no mundo. Foi realizada pela Força Aérea Brasileira para investigar alegações de objetos voadores não identificados na região do município de Colares, no Pará. A operação foi encerrada após 4 meses, mas dizem que ela continua até nos dias de hoje. Então hoje vamos assistir a entrevista completa com o capitão da aeronáutica, o Irangê de Holanda. De uma maneira, interesse ou preocupação por parte das Forças Armadas de que fossem uma ameaça externa também à soberania nacional? Não, como ameaça externa não. Era apenas encarado como um fenômeno que é até duvidoso. Alguns oficiais, a maioria deles, como uma coisa até duvidosa. E alguns até faziam muita gozação a respeito disso. Faziam muita brincadeira a respeito disso. Tá? A sorte dessa Operação Prato sair é que o comandante na época tinha interesse disso e acreditava nisso. Quem era o comandante? Protásio Lopes de Oliveira, brigadeiro comandante 1º Comando. Está vivo ainda? Está, eu acho que está. Mora em Belém. E como é que surgiu a ideia da Operação Prato? Foi uma ideia sua? Foi uma ideia do comandante? Foi uma coisa do governo? Eu não estava em Belém nessa época. Tá? 77? 77. Eu estava servindo em Belém, mas estava fazendo um curso em Brasília. Quando eu retornei do curso, me apresentei ao meu chefe da segunda sessão e ele me perguntou se eu acreditava em disco voador. Eu não sabia nem que estava ocorrendo essa operação. E esse chefe era o Coronel Camilo Ferraz de Barros. Ele perguntou se você acredita em disco voador? Eu acredito. Aí ele disse, então agora você está encarregado desse caso. Aí me deu a pasta com o início da operação para que eu tomasse conta do assunto e ficasse encarregado do caso. De onde veio a ideia da operação chamar-se Prato? De quem veio essa ideia? Essa ideia, eu dei esse nome porque o Brasil é o único no mundo, única nação no mundo que chama disco voador de disco voador. O francês chama de soucoupe volante. Soucoupe é pires. Soucoupe, pires voador. O português chama de prato voador. O espanhol chama de platilho volante. Tá? O inglês chama de flying saucer. É o pires. Eu sabia até como é que o russo chama também, mas não é disco voador. Não é. Tá? Então tudo é relativo a pires. Tá? Como a gente nomeia algumas operações, é uma espécie de código, e esse não podia ficar muito afastado da finalidade real da operação, não se poderia chamar Operação Disco Voador. Também não queria chamar de Pires Voador. E Não. Ficou mais um primo parecido dele, o Prato. Prato. Agora só diz que isso aí. Uma série de relatos de pessoas que tinham sido atingidas por uma luz e que julgavam que ele estivesse sugando o sangue das pessoas. Porque realmente, depois a gente foi verificar, tinham algumas, principalmente mulheres, no seio esquerdo, uma marca, como se fosse 2 furos de agulha, tá? E em torno, uma mancha castanha, como se fosse uma queimadura de iodo. Tá? As pessoas diziam que tinham sido sugadas, o sangue tinha sido sugado, uma parcela pequena do sangue tinha sido retirada. Então passaram a apelidar de chupa-chupa por causa desse fato. Porque uma luz vinha e incidia sobre a pessoa, e normalmente nas mulheres do seio esquerdo, homens no braço, na perna. Qual era a proporção? Quantas mulheres para quantos homens em média? Mais ou menos 8 para 10, em 10, 8 mulheres. Vamos dizer uma alucinação coletiva, porque alguma coisa estava sendo vista que não era realmente nada de extraterrestre. Tá? Você imaginava que fosse o quê? Não sei, aves, a plumagem de uma coruja refletida refletindo a luz da lua, alguma coisa dessa natureza. Mas tá? nunca que podia imaginar até que fosse, mas não acreditava que estivesse vendo isso. E eu fui para ver se era realmente isso. E em quanto tempo o senhor teve essa confirmação? Eu passei 2 meses respondendo não para o meu comandante. Eu quando voltava, passava uma semana e voltava no fim de semana para conviver um pouquinho com a família. O senhor passava semanas inteiras no mato. Tá? E voltava fim de semana e a minha resposta para o comandante era não. Ele perguntou, você viu alguma coisa? Não. Eu vi luzes, mas nunca vi luzes que piscavam, passavam abaixo assim, mas nunca
Nada, era realmente muito estranho. Mas eu não podia dizer o que era. Não vi. Quando eu saí da casa, eu realmente vi passar num buraco da nuvem, que a moça estava apontando, passou uma luz com velocidade razoável, não era muito veloz, e piscava. Piscava sempre, uma oscilação de 1 segundo. Isso. Piscando, passou na direção norte. Tá? Eu olhei e disse, pô, pode ser até um satélite, porque o satélite até às 8h30 da noite ele ainda tem a iluminação do sol. O satélite artificial nosso, sim. E ele podia, por algum movimento de rotação dele, alguma coisa, ele está emitindo aquela luz piscante. Só que essa luz voltou. Logo em seguida ela voltou, o satélite não volta. Ficou mais estranho ainda. Mas eu não podia dizer que isso era um disco voador. Eu não estava lá para dizer que qualquer coisa que aparecesse era um disco voador. Eu estava a tirar limpa essa história. E essa era a minha missão. Por alguns dias, um cidadão uma vez veio nos procurar, ele tinha, próximo da casa dele, tinha aparecido uma luz dessa, mais próximo. Tá? E focou na direção dele, já não era mais essa luz vermelha, uma luz com o foco de um helicóptero, mas não era helicóptero, era realmente uma nave. Ele correu dentro de casa, pegou uma arma, uma espingarda e apontou para de onde vinha essa luz. Veio uma luz mais forte, ele caiu, ficou dormente, ficou uns 15 dias com problemas de locomoção. Tá? Mas não houve nada sério, ele não foi atingido por nada, assim que por um projetil ou qualquer coisa dessa natureza. Apenas uma luz que cortava energia e que deixou ele sem movimento. E as autoridades federais, o governo federal, estavam avisados, estavam informados que esse tipo de coisa absurda estava acontecendo na região? Acredito que sim, mas eu desconheço. Eu apenas recebi a ordem do meu comandante, não mais nada disso. Ele disse, mas o capitão, o senhor não acredita, não? Eu disse, não, para mim não. Para mim isso alguma coisa que eu ainda preciso saber o que é. Dizer para você que é disco voador, eu nunca vi um disco, eu vi luz. Eu não vi disco. Então para mim isso não é disco voador, não é prova que eu fique satisfeito. Eu estou vendo coisas estranhas, mas não posso lhe dizer o que é. Esses aparelhos velhos. Mas eu peguei uma fita, um filme, e coloquei ali. E observei que tinha um ponto, tinha um objeto. Eu não estava procurando nenhuma marca, nenhum objeto. Eu estava procurando luz. Luz eu não via. E observei que tinha realmente um cilindrozinho. Em todo o filme tinha aquele cilindro. Então eu tinha conseguido imprimir a parte sólida daquele avistamento e não a luz. E não a luz, por uma questão de comprimento de onda, eu não sei porquê, a luz não impressionava aquele filme. Mas a parte sólida, a sonda, que depois a gente veio concluir que seria uma sonda, era um cilindro, tá? Aquilo estava impresso ali. E não estava procurando cilindro, eu estava procurando luz. Eu ficava muito triste, que não via luz nenhuma. Tá? Mas passamos a usar filmes especiais. Pedimos a Brasília e eles mandaram esse filme para nós. E o resultado passou a ser bem melhor. Objetos grandes. Já passamos a ver alguma coisa, filme, a luz e outras formas que a gente nem imaginava que pudéssemos impressionar a emoção com essas formas. Esses objetos vistos, qual era o padrão mais comum quanto à forma? Ou quais padrões apareciam e foram constatados por vocês? No início nós vimos o que todo mundo falava, inclusive o padre Alfredo Delaó, que já morreu também, padre americano, que era o pároco lá de Colares. Ele me falava de uma sonda que ele tinha visto várias vezes, era como se fosse, e mais ou menos do tamanho de um tambor de óleo de 200 litros. Essa sonda voava com um voo irregular, ela não tinha um voo seguro, ela voava como se estivesse balançando. E emitia luz. E às vezes andava uma ou duas juntas. Saía de onde? Ia para onde? De repente a gente via a luz e ela vinha em cima normalmente em cima da equipe. Em seguida nós começamos a precisar de óculos, todos da equipe. Mas isso veio em razão de outras exposições que nós tivemos mais para frente. Coronel, e em seguida a um evento desse, que foi se repetindo várias vezes, pelo que eu sei, vocês faziam um relatório completo? Vocês tinham que se submeter a algum tipo de exame? Enfim, qual era o encaminhamento que era dado a esse relatório?
Era feito um relatório do acontecimento, um relato do acontecimento, uma hora, local, se possível coordenada geográfica, tudo certo, tá? Mapeamento da região, mas exame pessoal em nós, não. Nós sempre fomos pessoas de confiança do comando. No estado Exame, eu digo exame físico. Não. Para ver se tinha algum problema, sempre. Não. Às 6h30, mais ou menos, passou muito alto. Passaram 3 pontos luminosos alinhados. Muito alto. E a grande velocidade. A velocidade, eu sou da Força Aérea, conheço avião, é maior do que a velocidade de um avião de linha. Estavam voando muito alto no sentido oeste-leste. Ou seja, da Cordilheira dos Andes para o Atlântico. Muito alto. Passaram os 3, uma velocidade muito grande. 7 horas da noite, mais ou menos, da região do norte para o sul. Ou seja, da Califórnia, Triângulo das Bermudas, para Brasília. Nesse sentido, mais ou menos. Passaram 2 objetos, 2 luzes, piscando, alinhadas também, uma atrás da outra. Passaram no sentido norte-sul. Esperamos mais um pouco, começamos a desmontar, e o pessoal do FMI não chegava. Esses amigos não chegavam. Eu não podia esperar. Então nós começamos a desmontar o equipamento, guardar nas caixas e colocar no carro. Quando eles chegaram e perguntaram, eu até brinquei com eles, foi que houve? Marquei 6 horas, vocês chegaram 7 e pouco. Aí disseram, tinha um problema na saída e tal, coisas de trânsito. E eu disse, aí ele fez uma pergunta idiota, um deles me fez uma pergunta idiota. Ele disse, olha, passou agora, se vocês estivessem aqui comigo, 6h30 passaram 3 luzes muito altas, mas vocês teriam visto. E às 7 horas, de novo. Mas agora eu estou indo embora. Aí perguntou, e que horas passa a outra? Eu digo, eu não sei, isso não é bom de pôr. Não é? Que hora passa a outra? Perguntou, fez a pergunta idiota. E que hora passa a outra? Eu digo, eu vou saber, pô. Fica aqui como eu fico a noite inteira, pô, olhando para cima. Tá? Aí, mas quando nós estamos conversando isso, um deles disse, olha aqui, em cima. Olha para cima, nós olhamos. Aí o herói brasileiro tremeu nas calças, porque eu olhei e tinha um troço enorme em cima da gente, um disco preto, escuro, parado em cima da gente. Não estava mais de 150 metros de altura. Ele estava parado em cima de onde nós estávamos. Sem luzes, não, tinha uma luz, tinha uma luz no meio, tá? Amarela para âmbar, tá? E fazia um barulho assim de ar-condicionado. E alguma vez assim, aparecia esse barulho de bicicleta, aquela catraca de bicicleta. Fazia um barulho assim como se fosse uma catraca de bicicleta quando você pedala ao contrário. Tá? Aquele troço parado com aquela luz no meio. Uma coisa muito grande. Eu acredito que uns 30 metros de diâmetro. Tá? Aquele troço parado em cima da gente. Nós ficamos olhando e ele começou, logo em seguida começou a emitir uma luz amarela muito forte. Clareava o chão. Muito forte. Ele repetiu isso a intervalo curto, umas 5 vezes. Qual foi a reação do pessoal da CNI? Não, de todo mundo, não foi só da CNI, não. Olha, foi tão inusitado, eu nunca tinha visto isso, já estava quase 2 vezes nessa história, e nunca tinha aparecido dessa forma para a gente. Tá? Que, olha, não deu ideia de abrir o carro, montar a máquina, que não dava tempo. A máquina estava desmontada e guardada nas caixas do carro. Nós ficamos olhando, assustados. Essa coisa iluminava aquele luz amarela forte, apagava, iluminava de novo, fez isso 5 vezes. Latejando. Isso. No intervalo de assim, 2 segundos, quando apagava, 2 segundos depois, ou 3 segundos, começava de novo. Máquina fotográfica, não posso dizer, de conta, sei lá, mas era uma máquina fotográfica, teleobjetivas, de 300, de 1000. Essa de 1000 é um terror para trabalhar com ela, porque ela tira de foco rapidamente. Qualquer
bobeada, qualquer movimento ela já saiu de foco. Era um terror, era um trambolho enorme. Uma bicha desse tamanho, enorme, que a gente não conseguia operar muito com ela, não. Até para focalizar era muito difícil. E filmadoras? Filmadora. Algum outro tipo de instrumento além desse? Gravador. Houve alguma expectativa em algum momento, dentro da operação, de que esse fenômeno pudesse ser perigoso, em termos de objetivos? Uma vez, sim. Uma vez foi muito forte o aparecimento, e você tem que detalhar como foi, mas realmente essa coisa aconteceu e eu tive muito medo de que houvesse uma abdução. Passou da região de Vigia. Do vigia da olaria. Do vigia da olaria. Tá? Dessa olaria do Coifa. Aí passou muito baixo. Iluminava o rio. Aí foi filmado isso. E no filme aparece ele tremeluzindo. Uma coisa assim. Uma luz que eu não sei. Como se fosse uma chama esquisita. E aparece o rastro dela, a luz dela no rio. Foi filmado isso. E foi bem filmado. Quando você tinha um documento desse gênero, uma filmagem espetacular como essa, isso não ia para Brasília? Ainda não. Ainda era retido lá no comando aéreo? Ficou depois é que a Brasília solicitou isso. Eu não acredito que o Brasília não acreditava muito nessa história, não. Tá? O Brasília achava que era o quê? Não sei. Meia dúzia de tanta coisa se fala. Biruta no meio do mato, pesquisando. Eles não queriam se expor, né? Talvez foi um negócio, a gente vai dar crédito a uma coisa dessa e tal, mas tinha colegas deles lá. Isso que os caras estão fazendo. Será que é verdade isso? Eu uma vez estava em casa, eu nunca relatei isso não. Estou abrindo para você em altíssima confiança pela tua seriedade. Podemos publicar? Pode. Logo em seguida, uns 2 ou 3 dias depois, ela já estava dormindo, eu estava deitado. E estava fazendo uma espécie de desligamento. Fazendo uma mentalização. Estava fora. Estava bem desligadão. E era em torno de meia-noite, mais ou menos. Eu estava deitado, minha mulher do meu lado, na cama, e eu estava deitado de lado. Estava deitado assim de lado. De repente, no meu quarto, um clarão muito forte, e um estalido, como se você tivesse ocorrido alguma coisa assim naquela caixa que tem os disjuntores, tá? Como se tivesse tido algum problema ali, aquele estalido muito grande, muito forte. E ao mesmo momento em que iluminou o quarto todo. Eu me assustei, já vi o troço esquisito. E imediatamente após isso, tinha um ser atrás de mim, me abraçando. Até numa situação meio esquisita. O cara me abraçando por trás, eu não gostei muito da história não. Tá? E tinha um outro na minha cabeceira. Tinha 1,5 metro mais ou menos, tipo, vestido com uma roupa parecida com essa roupa de astronauta, essa roupa de mergulho. Volante, neoprene. Então era meio fofo. Não é colado assim não. Era um troço que, por exemplo, uma pessoa amada parece gorda dentro naquela roupa. Tá? O rosto não vi, mas era cinza chumbo. Tá? Tinha uma máscara como se fosse de mergulho, mas o rosto não dá para te detalhar. Não vi olho, forma de olho, vi. E eu estava muito assustado. E aquele bicho atrás me abraçando. Me abraçou, me apertou e falou no meu ouvido em português, com um som de... Hoje a gente ouve até nessas... Parece computador. Voz de computador, aquela voz assim, ó. Metalizada. Metalizada, uma voz assim. Falando no meu ouvido, disse, calma, não vamos te fazer nenhum mal. E sua mulher nessa história? Continua dormindo. Ela nem sabia de nada. Ele, calma, não vamos te fazer mal nenhum. O cara me abraçando, eu olhei, esse baixinho estava aqui
na minha cabeceira. Eu estava ao contrário dela. Logo em seguida, o outro estalido e o clarão desapareceram. Eu fiquei muito assustado. Houve alguma situação de perda de tempo? Não me lembro. Não me lembro que eu fiquei depois raciocinando. Pô, será que eu sonhei? Será que eu... que foi um troço esquisito? Mas 2 vezes eu estava... Quando eu estou acordado do primeiro estalido, pulo o segundo estalido. E essa troço todo, eu digo, porra, eu não entendi. Eu não me lembro se eu desci para beber água. Eu acho que eu desci e fui beber água. Um troço desse qualquer, foi tomar risco, sei lá que porra. Esse tipo de coisa incomodou no dia seguinte? Não, no dia seguinte. Voltou a acontecer? No dia seguinte, não. No dia seguinte, eu fui pro quartel. Minha mulher sempre fechava o portão da casa. Por causa dos cachorros e por causa das crianças. Eu saía com o carro de ré. Quando eu saía, ela fechava o portão. Então ela me acompanhava até o carro. Eu entrava no carro, me despedia dela. Saía com o carro de ré. Ela fechava o portão e eu ia embora pro quartel. Eu tinha, nessa época, tem um fato relativo a esse carro de novo. Eu tinha um Alfa Romeo azul marinho. Eu fui meter a chave no carro, o carro estava na garagem, meti a chave no carro, na porta do motorista. Quando eu cheguei perto da porta, a porta do outro lado abriu. E minha mulher estava vendo, ela ficou assustada. A porta do outro lado abriu, sozinha. Eu não tinha tocado no carro. Eu estava com a chave, fui chegando perto. Quando eu fui para abrir o carro, a porta do outro lado abriu. Pá! Pá! Abriu. E minha mulher ficou olhando, já tinha acontecido esse negócio de noite. Do livro cair, da bandeja sair voando pela cozinha. De manhã a porta do carro abre sozinha. Aí ela ficou assustada. Eu até brinquei. Olhei, companheiro, você não vai andar muito não, a viagem é curta. Daqui pro Quejeiro, minha casa do Quejeiro é pertinho. Companheiro, a viagem é curta. Conversando com alguém imaginário. Aí sentei no carro. Aí estiquei a mão para fechar a porta. Quando eu estiquei, a porta fechou sozinha. Aí minha mulher ficou mais assustada ainda. Que coisa é essa? Pum, fechou. Eu saí, fui pro QG. Nós está hasteando a bandeira, estou batendo continência e o meu braço esquerdo coçava muito. Eu doido para parar aquele... a bandeira chegar lá no topo e parar o hino, para eu poder coçar meu braço. Eu não podia tirar a mão da bala. Aí o braço coçando, marcou muito. Quando parou, eu cocei, eu olhei e estava vermelho esse lugar aqui. Eu te mostrei isso? Não. Estava vermelho nesse lugar. Eu olhei, pô, esquisito. Tinha um ponto vermelho e todo em torno assim, cor de rosa. E nesse ponto, esse ponto desde essa época direito, de 77 a 8 pontos no mesmo lugar. Tá? Aqui, ó. Aí, pô, passou, eu vivia com esse troço coçando. Eu estava trabalhando, estava fazendo minhas obrigações lá na minha mesa e tal, isso que eu coçava esse troço. Aí um dia, por mera curiosidade, eu apertei nesse ponto. Aqui. Presta atenção aqui. Quando eu apertei, parece o troço aqui na frente, ó. Olha aqui, ó. Uhum. Isso aqui, ó. E se eu apertar assim, você vai ver que ele aparece aqui no meio, ó. Passa a mão. Tá vendo? Uhum. Como se tivesse uma coisinha de plástico, um pedacinho de plástico aqui, ó. Olha aqui, ó. O senhor já fez algum raio-x, algum tipo de... Já não sai nada. Olha aqui, ó. Olha a ponta aqui. Pega nesse ponto aqui. Aqui não, na ponta ali. Eu tô sentindo uma coisa, parece uma agulha que ficou lá dentro. Uma bem mole, é um plástico. Um plástico. Uma agulha de plástico que entrou e ficou. Que não parece ser veia. Não é. O senhor aparece a ponta ali, eu vou apertar uma vez aqui, ver se aparece isso. Muito estranho. Tá? Vamos fazer uma cirurgia para isso aí. Eu não. Já me aconselharam, não. Escuta só. Eu conversei depois com a equipe, ó, isso aqui. Os caras ficaram olhando. Aí o Flávio falou, eu tenho a mesma coisa na perna esquerda. Eu acho que é a esquerda. É de uma das coxas. Ele tinha isso numa coxa. O Flávio, esse súbito, morreu de derrame. Tá? Ele tinha uma coisa dessa na perna esquerda. Mesmo tipo de coisa? Mesma coisa. E os demais? Não, só nós dois. Só eu e ele. E ele já morreu, hein? Pois é. Mas ele morreu primeiro que eu, mas ele na frente. Depois eu conversei com um amigo meu, médico. Mostrei, ele disse, esquisito. Vamos ao hospital, vamos ver isso aí. Fizeram a regulagem do raio-x para
muito fraco, só pegar a pele e tal, não sai nada. Uma vez que eu fui a São Paulo, conversei com o Rafael Semperi lá. O Rafael tinha metade do apartamento dele, é ufologia. Tinha arquivos, tinha máquina. Hoje está pior, mas... tá dentro, imagina. Ele chegou e então pegou uma bússolazinha, pequenininha que ele tinha. Ele chegou, vou dar uma olhada aqui. Quando ele colocou a bússola em cima, ela vacilou. Por isso que eu sugiro, pode ser uma evidência física sem precedência na coisa. Ah, ele chegou, colocou, ele fuma cachimbo, né? E ouve muito mal, ele ficou assim, então ele... Deixa eu ver isso aí. Eu quando mostrei, olha aqui, ó, aparecendo. Uhum. Aí ele chegou, pegou uma bússolazinha pequenininha, parecia uma latinha de pomada. Uhum. Ele botou aqui em cima, a bicha tum, variou. Ele disse, Holanda, isso aí é um troço que eu nunca tinha visto. Conversei com o médico, mandou eu fazer a pesquisa radiológica, isso aí não aparece nada. Aí eu conversei, falei até com o Rafael, eu vou mandar abrir a pele aqui e ver o que é. Rapaz, se eu fosse você, não faria não. Deixa como está. Está te prejudicando? Não. Te incomoda? Não. Hoje não importa mais. Eu já sugeri diferente, tirar isso aí. Eu não, deixa usar. O que eu acredito é que em futuro próximo, bem próximo, e posso ser até um pouco mais abusado do que eu estou te dizendo, não chega a 2 anos, esse evento vai acontecer. Dentro de 1 ano e meio a 2 anos, esse evento vai acontecer. Contato claro, aberto, todas as televisões do mundo, CNN, Globo, todo mundo vendo. Isso deve acontecer dentro de um futuro bem próximo. Você entendeu a minha posição? Antigamente não dava, eu ficava... Perfeitamente. Falasse qualquer coisa, isso... A primeira coisa que chegava o ministro, se chegasse a pública, a televisão, se eu tivesse o desplante chegar na televisão e dizer, eu vi porque não sei o que, alguma coisa assim. O ministro chegava na televisão e disse, o coronel não está, o capitão não está autorizado a falar, não há nenhum crédito da Força Aérea a esse assunto, e eu ficava numa situação muito de babaca. Essa história toda. Bom, o capitão não está autorizado, não tem nenhum valor a declaração dele. Hoje eu sou da reserva, eu sou... Vou falar o que quiser. Pode me prender que eu estou morrendo de rir.